professora Roberta de Biologia. Estamos então na frente A. Essa é a aula 14 sobre organelas citoplasmáticas, a primeira parte. Então hoje a gente vai ver uma pequena introdução. Vamos falar sobre três principais organelas: ribossomos, retículo endoplasmático e complexo golgiense, ou sistema golgiense. Para você acompanhar no seu material, a partir da página 8 até a página 10, a teoria, beleza? As principais organelas citoplasmáticas, aquelas que aparecem eventualmente ou diretamente ou indiretamente nas questões, são essas aí. Na aula de hoje a gente vai ver as primeiras três, tá bom? Ribossomo, retículo endoplasmático e complexo ou sistema golgiense, que estão destacados aí na figura, tá bom? Acompanhe no seu material a partir da página 8. Para estudar a organela citoplasmática, o que você tem que dar destaque quando você estiver fazendo o seu mapa mental, o seu resumo? A característica e função. Tá? É por isso que a gente consegue identificar as organelas. Então, por exemplo, quando a gente está falando de ribossomo, você tem que se lembrar que é um ácido nucleico, né, o RNA ribossômico, associado a proteínas. Por isso que a gente fala que eles são ribonucleoproteínas. São extremamente pequenos, a gente só consegue ver por meio de microscópio eletrônico. A gente sabe que ribossomo só existe no citoplasma. Por quê? Ele é formado por duas subunidades, duas partes. E elas têm tamanhos diferentes. Uma é menor, a outra é maior, igual a gente pode ver no esquema aí. Então, eles são produzidos, essas duas subunidades são produzidas no núcleo, separadamente. Quando elas estão no citoplasma, elas se unem, formando os ribossomos. Então, por isso a gente fala que ribossomo só existe no citoplasma, tá bom? A gente sabe que organismos procariontes têm ribossomo e organismos eucariontes também têm ribossomos. Só que eles são diferentes, eles têm tamanhos diferentes e existem algumas diferenças moleculares da constituição mesmo. A gente já falou um pouquinho sobre isso quando a gente estava na aula introdutória de organismos eucariontes e procariontes. Tá? Então, olha só, a gente sabe, por exemplo, que os antibióticos só funcionam, por exemplo, streptomicina, tetraciclina, né, que são amplamente utilizadas. Eles só funcionam porque eles atuam nos ribossomos da bactéria. Então, são substâncias que elas conseguem atuar por causa dessas diferenças nos ribossomos da bactéria, e por isso vai ser usado para tratar a infecção, mas não tem ação nos ribossomos humanos, dos seres humanos, tá? Então, essa diferença é extremamente importante. Qual que é a principal função do ribossomo? Síntese proteica. Quando você lê ribossomo na prova, você tem que se lembrar de síntese proteica. Então, o que o ribossomo faz? Nessa figurinha aí está mostrando inclusive isso. Ele vai se associar a um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro é aquele que carrega os códons, que identifica os aminoácidos. Então, e aí o ribossomo ele vai se deslocar sobre essa fita de RNA mensageiro, traduzindo um códon por vez. No final do processo, os aminoácidos são ligados e vão formar nova proteína, tá? Então, principal função, síntese proteica. E quando vários ribossomos estão associados ao mesmo tempo a um mesmo RNA mensageiro, então todos estão fazendo a mesma coisa ali, o mesmo trabalho, a gente chama isso de polissomo ou polirribossomo, tá bom? Quando vários ribossomos estão ligados a um mesmo RNA mensageiro. Certo? Então, eles vão identificar os mesmos aminoácidos. Estão ali lendo os mesmos códons, tá bom? Essas proteínas que vão ser sintetizadas vão ter várias finalidades. Por exemplo, as enzimas vão ser utilizadas lá no interior dos peroxissomos. Elas vão ser utilizadas para fazer fotossíntese lá no interior dos cloroplastos. Elas vão ser utilizadas também para fazer respiração celular lá nas mitocôndrias. Tá? Elas vão se associar lá dentro do núcleo ao DNA, formando cromossomo, formando as histonas, né? Que é o DNA associado à proteína. Elas vão formar também um citoesqueleto da célula. Elas vão formar todas as enzimas presentes ali no hialoplasma que vão participar das reações metabólicas. Tá? Então, tem várias finalidades essas proteínas que são sintetizadas pelos ribossomos. Então, a gente pode falar que eles podem ser encontrados, sim, dispersos no hialoplasma. Então, eles podem estar também aderidos ali à face externa da cariomembrana, aquela membrana que vai proteger o núcleo. Pode estar aderido ao retículo endoplasmático, que a gente chama de retículo endoplasmático granuloso, ou rugoso. Né? Pode também estar no interior de mitocôndrio e cloroplasto, igual a gente viu. Normalmente, quando essa síntese acontece lá no hialoplasma, elas vão produzir proteína que vai ser usado mesmo na célula, né? E os compostos proteicos
proteicos que vão ser exportados ou que vão ser usados fora da célula, normalmente eles são produzidos quando eles estão aderidos ali, aqueles ribossomos aderidos na membrana plasmática do retículo endoplasmático, tá? Aqui a gente tem uma micrografia eletrônica. Foi colorida artificialmente, mas só para vocês terem ideia, né? A gente está falando em ilustração e esquema, então é mais próximo com isso que a gente vê aí. E tem dois esquemas, duas ilustrações, representando o ribossomo aderido ali, a membrana do retículo endoplasmático, então é um retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, porque tem ribossomo, nós vamos falar mais pra frente, e a B, os polissomos, outra representação dos ribossomos aderidos à mesma fita de RNA mensageiro. Então, a gente tem polissomos ou polirribossomos, beleza? Retículo endoplasmático. Você tem que se lembrar que é uma organela membranosa. Quando a gente tem membrana, a gente tem alguma coisa ali delimitando o espaço. Então, todas as reações químicas que acontecem ali na organela, tá isolado, né? Tá delimitado ali, vai acontecer dentro da organela, tá bom? A gente fala que o retículo endoplasmático é uma rede de canais muito pequenos. A gente chama isso de canalículos, né? São canais pequenos com membrana que vai se estender pelo interior da célula todo. Na maioria das células, é a maior organela que tem. Então, por exemplo, em células glandulares, o retículo endoplasmático, ele é muito desenvolvido. Então, a gente tem que se lembrar que são canais membranosos de constituição lipoproteica. Por que a constituição da membrana plasmática é o quê? Lipídio e proteína. Então, por isso que a gente fala que são canais membranosos lipoproteicos, tá bom? São presentes só em eucariontes, porque são organelas membranosas. A gente só encontra organela membranosa em organismos eucariontes, tá bom? E principal função, transporte e distribuição. Olha só, retículo endoplasmático não é uma rede de canal que vai ficar ali dentro do interior da célula, não é? Então, isso vai facilitar o transporte das substâncias, porque os canais formam uma rede de comunicação. Então, vai comunicar várias regiões diferentes da célula, tá bom? Então, a estrutura está relacionada à função, né? A gente sabe que existem dois tipos de retículo endoplasmático. Retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, você tem que se lembrar que são canais mais achatados, igual tá aí na ilustração, tá no livro de vocês, na página 9, inclusive. E esse retículo endoplasmático, ele tem ribossomos grudados ali na membrana. Ribossomo, a função dele não é síntese proteica? Então, o retículo endoplasmático rugoso é um local de grande síntese de proteína. Essas proteínas elas vão lá para o sistema Golgiense do complexo Golgiense e vai ser usado na produção de lisossomo, vesícula secretora, vai ser enviada lá à superfície celular, tá? Quanto mais retículo endoplasmático rugoso tem a célula, mais síntese de proteína ela faz. Então, quando você se lembra de retículo endoplasmático rugoso, você tem que se lembrar que os ribossomos estão lá e por isso a gente tem uma grande síntese de proteínas. A gente tem também o retículo endoplasmático liso, ou agranular, ou não granuloso. Isso quer dizer que não tem ribossomo aderido. Ele é um pouquinho menos achatado, ele é mais tubular, tá? E como ele não tem ribossomo, ele não vai participar de síntese proteica. O que ele vai fazer? Ele vai estar relacionado com a síntese de lipídios, colesterol, aqueles hormônios sexuais, né? Esteroides, testosterona, progesterona, estrógeno. Então, quem faz isso na célula organela que está relacionado com isso é o retículo endoplasmático liso. Outra função que é super bem explorada em questões. Retículo endoplasmático liso está relacionado à desintoxicação celular. O que é isso? Retículo endoplasmático liso ele tem enzimas que vão atuar na quebra de moléculas tóxicas. Isso vai acontecer lá no fígado, nos hepatócitos, né? Que são as células do fígado, hepatócito, célula do fígado, não é? Então, os hepatócitos têm essa organela super bem desenvolvida. Então, por exemplo, é lá que vai ser degradado, né? E destruído, vai ser metabolizado, degradado, destruído, pesticida, fármacos, né? Drogas, álcool. Então, o que acontece? Quando a gente usa excessivamente esses produtos, o retículo endoplasmático liso precisa trabalhar pra caramba. Então, ele vai ser estimulado. Quanto mais a gente usa essas substâncias, maior fica o retículo endoplasmático liso. Aí você vai falar assim, nossa, muito bom então, né? Porque a gente consegue, então, desintoxicar com mais facilidade. Sim e não. Por quê? O uso excessivo dessas substâncias vai provocar o desenvolvimento,
né, da organela. Só que isso significa que esses compostos vão ser destruídos mais rápido. Então, por exemplo, se você está tomando um medicamento e esse medicamento é tóxico e ele vai provocar esse desenvolvimento lá, o aumento do retículo endoplasmático liso, isso quer dizer que você vai ter que tomar cada vez uma dose maior para o remédio fazer o mesmo efeito. Então, isso está relacionado com a tolerância de algumas substâncias, de algumas drogas, tá? Então, é aquilo mesmo, quanto mais álcool a pessoa usa, mais álcool ela vai precisar usar para ter o mesmo efeito. Por quê? Porque aquele álcool ele é metabolizado muito rápido, ele é destruído muito rápido. Mesma coisa com remédio. Isso é uma grande questão para a indústria farmacêutica, né, dentro da medicina. Então, eu vou precisar de doses cada vez mais altas daquele fármaco para conseguir o mesmo efeito, tá? Outras duas funções que são normalmente abordadas, podem ser abordadas em algumas questões, é porque o retículo endoplasmático liso, ele participa da quebra do glicogênio e a liberação da glicose na corrente sanguínea, né? E o retículo endoplasmático liso, ele não faz o transporte e distribuição de substâncias? Lá nas células musculares, ele que é responsável pelo transporte e distribuição do íon cálcio, necessário para que aconteça a contração muscular, tá bom? Temos aí uma ilustração e duas micrografias para vocês verem a diferença do retículo endoplasmático liso e granuloso, beleza? Complexo Golgiense. Esse nome Golgiense é homenagem ao médico e biólogo italiano Camillo Golgi, que ele estudava células nervosas, tá? Então ele descobriu isso, essa organela, quando ele estava estudando células nervosas. Inclusive, ele, junto com seus colaboradores, ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina por causa dos trabalhos sobre a estrutura do sistema nervoso, lá em 1906, se eu não me engano. E é o seguinte, sistema Golgiense ou complexo Golgiense. Cada pilha de bolsa achatada que a gente vê, a gente chama de Golgiossomo ou dictiossomo, tá? Então, quando eu tenho a reunião de vários Golgiossomos, eu tenho o complexo Golgiense, uma reunião de bolsas, tá bom? Ó, a constituição. São bolsas membranosas. De que é constituída a membrana? De lipídios e proteínas, mesma constituição da membrana plasmática, né? São organelas membranosas, lembra? Então, quando a gente lê conjunto de bolsas membranosas lipoproteicas achatadas e empilhadas, a gente está falando no conjunto de bolsa, que tem constituição lipoproteica, e que eles são achatados e em sequência são empilhados, tá bom? Não assusta quando você vê isso. A gente sabe que ele tem duas faces, duas partes. Uma face que a gente chama de cis, ou de formativa, que ela fica voltada para a região do retículo endoplasmático, onde tem vesículas que vêm. Então, ela recebe vesículas que carregam lipídio ou proteína. Então, essa região, ela recebe vesículas que vão se fundir aí ao sistema Golgiense, tá bom? Então, face cis recebe vesículas lá do retículo endoplasmático. A gente tem a face trans, ou de maturação. Por que maturação? Porque algumas moléculas vão ser modificadas ali. Então, ela é voltada em direção à membrana plasmática, já ali para sair, no esquema para sair da célula, entendeu? É a região de onde brotam essas vesículas aí que contêm essas moléculas que já foram processadas, já foram modificadas, tá bom? Como qualquer organela membranosa, só existe em organismos eucariontes e ela tem a função essa organela, de receber, armazenar, modificar e secretar. Então, ela recebe, ela vai armazenar por algum tempo. Se necessário, ela vai modificar a estrutura daquelas moléculas e ela vai secretar, ela vai liberar da célula, tá bom? Essas vesículas secretadas, né, do complexo Golgiense podem ter diversas moléculas, tá? Pode, por exemplo, ser lisossomos, que tem enzima digestiva para fazer digestão intra ou extracelular. Pode ter secreção tipo hormônio ou enzima digestiva ou substâncias, por exemplo, hemicelulose, pectato ou celulose, que faz a constituição da parede celular vegetal, se é uma célula vegetal. Essas vesículas podem ser acrossomos. O que é o acrossomo? Tá aí no livro, no material de vocês, na página 10. Um espermatozoide, na região da cabeça dele, tem aí acrossomo. O que é isso? É uma região onde tem enzimas que vão ajudar na perfuração dos revestimentos lá do óvulo no momento da fecundação. Então, super importante.
Também podem ser vesículas contendo glicoproteínas, aquelas glicoproteínas que vão formar o glicocálix, o revestimento lá da nossa célula eucarionte, beleza? O que acontece? Na página 10 do seu material tem aí um esqueminha muito didático de como são feitos os transportes, tá bom? Então, a gente tem aí, lá no começo, vesículas repletas de proteínas. Então, a proteína sai de onde? Do retículo endoplasmático rugoso, que tem os ribossomos, que fazem a síntese proteica. Então, isso vai chegar ali pela face cis, não é? Então, olha só. Lá na face cis, essas vesículas vão se fundir ao complexo golgiense, vão entrar no complexo golgiense. Se necessário, elas vão fazer algumas modificações ali. Por exemplo, se a gente está falando da formação das glicoproteínas, essa proteína vai chegar como só proteína. Lá no retículo, lá no complexo golgiense, no interior dele, ela vai sofrer modificações num processo que a gente chama de glicolização e ela vai se transformar em glicoproteínas. Depois disso, depois de processada, ela vai ser secretada, ela vai sair dali. Ela vai sair pela área trans, que fica ali já de cara com a membrana plasmática, tá bom? Para ajudar a secreção dessa glicoproteína, sacou? Então, olha só, e essa transformação acontece, por exemplo, na produção de colágeno, que também é uma glicoproteína. No livro de vocês tá um exemplo da mucina, que é uma substância lubrificante que fica ali no epitélio do intestino e da traqueia. Na página 10 do seu material, tem aí as células caliciformes, que tem esse nome porque o formato parece um cálice, certo? Elas são células secretoras que produzem essas mucinas, que são glicoproteínas. Então, olha só, nesse esqueminha a gente pode ver as vesículas, olha a quantidade de vesícula contendo mucina, tá? Indicativos pra gente de que é uma célula secretora, como essas células caliciformes que produzem a mucina. Essas células têm um grande número de vesículas de secreção, igual a gente pode ver aí. Ela tem um retículo endoplasmático muito desenvolvido. Ela tem um complexo de Golgi, né, ou um sistema golgiense muito bem desenvolvido. E ela tem um grande número de mitocôndrias, porque fazer tudo isso gasta muita energia, tá bom? São indicativos característicos de que a gente está diante de uma célula secretora. Pessoas queridas do meu coração, teoria sobre esse assunto, como a gente já falou, da página 8 à página 10, e exercícios da página 11 à página 17, tá bom? Treinem o cérebro, façam muitos exercícios, tirem dúvidas nas assistências, apareçam na aula ao vivo, continuem cuidando da saúde de vocês, vamos passar por essa pandemia de uma melhor forma possível, beleza? Beijo pra vocês e até a próxima!